sobre o que é evangelização. Evangelização o que é? É falar as boas novas de Deus. Às vezes, quando a gente fala isso, soa assim algo muito sério, coisa de pastor, de líder de igreja, né? Os diáconos, né? Mas não. É falar o que Jesus fez na nossa vida. Eu não sei se vocês vieram de família cristã ou não. Você veio já de família, você não. Você está caminhando agora, né? Já dá os primeiros passos. Então, e é maravilhoso. E é a oportunidade que a gente tem de falar para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida. Então, resumindo o que a gente viu no domingo passado, né? Deus criou o homem, o plano de Deus. O que era o plano de Deus? Era isso que está agora, gente? O que Deus tinha em mente quando criou o homem? A gente vivesse no paraíso, né? Paraíso, meu pai do céu, é isso mesmo. Era um mundo sem guerra, sem briga, sem ódio, sem corrupção, sem nada. Se acordar, acho que não tinha nem frio lá de Curitiba. Eu acho que lá era no céu. O Adão não precisava se vestir. Então era uma temperatura ambiente gostosa. Esse era o plano original. Mas o homem resolveu tomar atitudes por si mesmo. Começou com Adão, Adão ali. Por que a gente fala Adão? Mas foi a Eva. Por que a gente fala Adão? Quem que é o responsável pela família? Quem que é o sacerdote da casa? O homem. Por que muitos lares têm padecido dentro da igreja? Nós temos visto muitos casamentos assim, porque o homem ainda não assumiu o seu papel. E isso faz uma diferença, nós que somos mulheres, né? Então, meu pai sempre foi minha referência, sempre. E de homem, de pai, de provedor, de tudo, sabe? Então, isso dá um equilíbrio para a família. E ali a gente vê o que aconteceu. Ela foi enganada, foi enrolada, Satanás usou a vaidade. Deus criou esse sexto sentido da mulher, mas criou também esse lado bonito, delicado e vaidoso da mulher, né? Que é lindo. Deus, sabe, eu acho assim, tudo é perfeito. Sim. A mulher, o corpo, o formato do corpo, tudo é diferente, né? Então, e Satanás atacou nesse lado. Ela errou, mas ele também, quando ela foi falar com ele, o que aconteceu? Ele também foi enganado. Então a gente vê que ali o pecado veio através de Adão. Tudo bom, irmão? E o pecado veio através de Adão, mas e nós hoje? Nós continuamos pecando ou ficamos só com o pecado lá de trás? Não. Nós temos fazemos escolhas erradas, mas Deus, o que acontece? Deus, com o seu amor tremendo, o que ele fez? Ele mandou o seu filho, né? Isso nós já sabemos. Nosso lidera, né? Lidera. E aí Deus mandou o seu filho. Jesus veio, tomou forma de homem, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. E agora? O que eu tenho que fazer com o homem? Eu tenho que reconhecer que eu sou pecadora. E daí eu tenho que aceitar Jesus, porque a única maneira do ser humano se conectar a Deus novamente é através de Jesus. Não é através de uma imagem, né? Antes a gente tinha até uma cruz aqui, né? Mas não é através de uma imagem, um crucifixo. Ontem até comecei a ouvir uma mensagem de um pastor e daí eu desliguei. Depois eu quero ouvir direito. Ele falando sobre pessoas que colocam até fotos, né? Ele falou assim: você sabia que mesmo... mas eu estou orando para Deus. Mas aquela imagem, aquela foto, ela está tomando o lugar de Deus, né? Então, coisas assim que as pessoas têm que entender. E a gente vê que às vezes a pessoa vem para a igreja e ela vem com muita carga lá das religiões
religiões do que ela era. E você, por isso que tem que ter o discipulado, por isso que eu gosto da escola bíblica dominical, porque ali, né, os professores estão ensinando detalhadamente a Bíblia. Hoje a aula domingo passado foi sobre oração, hoje, se eu não me engano, a lição é hoje sobre jejum, que a irmã está dando aula, sabe? Então, e é interessante você entender por quê. E o que acontece numa classe? A gente pode perguntar e pode compartilhar, né? Então a nossa aula é sobre isso. E é um desafio, né? É um desafio. E eu queria, vocês que estão com o celular aí, você pode abrir para mim, ó, 1 Coríntios. Eu estou sem internet, minha filha sabe internet. Quem tem a Bíblia aí pode me ajudar? É que o meu estou gravando ali. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Dois de 1 a 5? Uhum. Sem internet aí, Da igreja não está pegando? Aqui, 1 Coríntios 2 de 1 a 5. Tá. Olha. Pode. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quem está falando aí? Paulo. Paulo era um poliglota, ele era um homem culto. Hoje nós diríamos que ele é o quê? Ele é um doutor, Um mestrado. Do mestrado, e o cara era bom mesmo. Sabe aqueles que chegam assim, às vezes, né, nós temos, né, na nossa denominação e outras, que a gente chega e tem pastores que, nossa, tem tanto título, né? O cara conhece, dá até medo de se falar, fazer um comentário e ele fazer uma careta assim, né? Tipo, e pronto. Ah, Paulo era assim naquela época. E é interessante que ele perseguia e Deus já via ele, não, aquele pecador eu quero para mim, aquele cara é bom demais, foi eu que criei ele, eu quero ele para mim. Sabe, às vezes Deus tira pessoas de lugares assim, nada a ver. Eu vejo testemunhos de pastores, de músicos também, gospel, tudo que contam, irmãos que contam, né? Pessoas que tiram lá do presídio. O cara aceita Jesus lá, Cristolândia, né? Aniversário da igreja. Gente, quantos ali vão depois para o seminário, vão ser pastores? Porque eles conhecem a vida da pessoa que é dependente química. E quem melhor do que eles? Nós conhecemos aqui no nosso meio mesmo, que eu conheço assim, o pastor Acácio. O pastor Acácio era. E ele tocava numa banda, parece. Ele se converteu. É pastor, a família inteira está na igreja. Sabe, é algo maravilhoso que Deus fez na vida dele. E eu não sei, mas Deus sabe. E ele vai tirando. E Paulo, é interessante que ele fala ali, eu não usei da minha sabedoria. Eu só falei aquilo que o Senhor falou para mim. E é isso que a gente tem que falar. A minha maneira de falar vai ser diferente do Rodrigo. Vai ser diferente da Liette, do pastor Sidney, de tantos outros, né? Que estão aqui participando do curso, né? E mesmo na célula, cada um tem um jeitinho. Na igreja, cada um tem um jeito. Tem a pessoa que é mais quietinha, ela chega. Tem pessoa que ora bastante. Nós temos que Deus ele usa cada um de nós
do nosso jeito, ele conhece o teu jeito, ele sabe sim, ele sabe o jeito da irmã, ele sabe o jeito da irmã, ele sabe o meu jeito, ele sabe a forma que eu vou transmitir a palavra dele, sabe? Então eu acho que isso que é o gostoso de estar, sabe, conversando com Deus, de estar levando a palavra de Deus, porque assim, eu sou a pessoa que eu sempre fui, só que Deus me deu a direção para me falar da minha maneira que eu sei falar, sabe? Coisa que eu sempre falo assim, eu não vou conseguir, se eu entrar dentro de uma favela, para mim, por exemplo, eu entrar dentro de um beco, onde tem um monte de gente usando droga, de terno e gravata, vão dar risada da minha cara. Sabe? Exatamente. Só que se eu entrar dentro do beco para me falar de Deus, da forma que eu sou, com o meu boné, do meu jeitão, talvez eles sentem para me ouvir. Né? Talvez não, é mais certo deles me ouvir assim. Se eu chegar de terno e gravata, eles vão estranhar. Mas em qualquer lugar hoje em dia até, né? Então, a gente não pode chegar. Ou chegar tipo, você é pecador. Cara, olha o que você está fazendo. Chegar. Nunca ponto dele. Não pode. A gente tem que ser sábio, né? E é interessante que ali na lição conta a história, acho que é filha de pastor, né? Ela tinha 20 anos e nunca tinha compartilhado. Ela falou assim, eu nunca falei do plano de salvação para ninguém, eu nunca falei de Jesus para ninguém. Olha só, né? E aí, um dia ela sai, olha só, aqui fala que ela saiu de casa, que hoje eu vou falar com alguém. Hoje não é possível. Eu já aconteceu algumas coisas assim comigo, de eu fazer um propósito e sair de casa, não. Senhor, hoje eu tenho que falar de Jesus pelo menos para uma pessoa. Eu falo, e eu fico. Mas enquanto a gente não fala, parece que o dia não vai, né? Então... E o Espírito Santo, ele fica... Fala. E ele fica, né? Às vezes você está do lado de alguém assim. E ele... Aí, a gente sente, né? Que Deus está cutucando, aquela vozinha que fala, é para você falar. Como que eu vou falar? Como falar? Não, é você. Comece a falar, porque daí... Eu falo sempre assim, que a nossa boca deixa de ser nossa boca, é a boca de Deus. Sim, é o Espírito Santo falando, né? E é interessante que ela falou, né, que ela se aproximou de olha só, um dia ela saiu determinada, uma mulher se aproximou e ela falou do plano de salvação para essa mulher. E a mulher começou a chorar. E quando a mulher chorou, ela abraçou a mulher. E aqui diz que essa mulher tirou uma pistola da bolsa, dizendo que estava a caminho do bosque porque pretendia se matar. Mas antes de chegar lá, ela orou uma oração desesperada. Deus, se você está aqui, envie um anjo para me impedir. Como sinal, o anjo deveria me abraçar. E a menina tinha abraçado ela. Então aqui, daí ela fala, né, que toda a família hoje está adorando a Deus, toda a família, né? Porque, então é algo assim maravilhoso. A gente tem que se permitir ser usado, né? E por quê? Porque Deus nos deixou como embaixadores, né? E o que é um embaixador? Para a gente lembrar, né? O Brasil, todos os países, né? Existem embaixadores. O que o embaixador, o que qualifica uma pessoa para ser embaixador? O que ela tem que saber? Ela tem que conhecer a cultura, igual, por exemplo, né, embaixador de um país, ela tem que conhecer a cultura do país, ela tem que saber tudo sobre aquele país que ela está representando ele em outro lugar. Igual a gente tem que saber tudo sobre Jesus para a gente poder apresentar ele para Exatamente, ela já foi direto ali, né? Então, o embaixador, ele tem que, no mínimo, conhecer a Constituição do Brasil, que é enorme, né, gente? É complicado ele saber tudo. Mas você tem que saber o padrão que rege o país. Porque ele vai frequentar lugares que ele vai ter que representar mesmo e defender o Brasil, às vezes, com palavras, por exemplo, falando do nosso país. E nós? É a mesma coisa. A gente tem, por isso que nós temos que estar sempre lendo, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Mas eu não entendo. Poxa, eu li um texto que, nossa, li, mas não entendi nada.
Hoje, graças a Deus, eu falo assim, a gente tem recursos assim na internet, né, no YouTube. Eu tenho pastores de referência, né? Então, eu vou pesquisar nesses pastores. Tem pastores aí que eu não sei, mas eu tenho os meus de referência, sabe? Então, eu procuro nos livros também, que eu gosto muito de ler, né? Então, eu tenho os livros, pesquisa e tudo, e também o nosso pastor. O pastor, nós temos o pastor Nivaldo aqui, o pastor Levi, que também estão aí para nos ajudar a tirar dúvidas, sabe? Então, e isso ajuda muito. Bom dia, pastor. Bom dia. E isso nos ajuda muito. Mas eu sei mais ou menos. Por causa disso, você não vai falar de Jesus? Não. A minha missão é representar o meu Deus, né? E representar o reino de Deus, né? E é interessante que o que nós temos, como nós falamos, Deus teve um plano, o homem tinha um problema que era o pecado, mas Deus amou o homem. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o homem. Então Ele mandou o quê? Mandou o seu filho. Jesus veio nos libertar. E agora? Nós temos que reconhecer, quem você vai falar de Jesus, ela tem que reconhecer, primeira coisa, que ela é pecadora. E às vezes a gente barra nisso aqui. Porque a pessoa fala assim, não, mas eu conheço Jesus. Eu conheço Deus. Nossa, quantas pessoas que eu falo e a pessoa, mas eu amo a Deus. Mas Deus é o Senhor da tua vida? Jesus é o Senhor? Você acorda de manhã entregando o teu dia nas mãos do Senhor? Sabe? Aí a gente para. Por isso que às vezes a gente escuta as mensagens, que daí seria para nós, né? Às vezes o pastor fala assim, que às vezes a gente tem um pedacinho no nosso coração lá, um quarto, sei lá, que a gente ainda não entregou para o Senhor. Tem um compartimento. Não pode. Sabe por quê? Porque é ali naquele problema nosso que Satanás vai cutucar. Ele sabe o nosso ponto fraco. E é ali que ele vai fazer. Às vezes não é nada muito errado, não, gente. A gente fala em pecado, não é, sabe? Às vezes é a preguiça, a procrastinação. Tem pessoas que têm uma dificuldade para fazer as coisas. Mas não consigo. E é ali. Pecado, pecadinho, pecadão, né? É tudo errado, é tudo pecado, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque senão todo mundo ia andar assim com o nariz empinado. Não, mas o meu pecado. O pecado é menor. Né? O meu pecado perto do outro lado, não é nada. Então, é interessante isso. E quando você vai falar com alguém, a pessoa, você não. Geralmente nós levamos a célula ou vamos evangelizar fora da célula também. Às vezes você começa um processo lá fora e depois você traz para a célula. Você convida a pessoa. Às vezes tem uma vizinha que você já falou tanto, já tentou trazer para a igreja, tudo. A gente conversa há muito tempo, mas falou em fim, trava. Então, aí o que você tem que fazer? Você vai ter que evangelizar, é ali mesmo. Até a hora que você vai conseguir, né? Já aconteceu lá na mãe, da gente fazer a célula lá na mãe, convidar as amigas ali, tudo, mas na hora de entrar dentro de casa, não vem, sabe? Mas, e daí eu vou, não, daí eu vou cruzar os braços e não vou mais falar de Jesus. Não. Uma hora, ela vai mudar. Então, o que nós temos que ver? Que lá no passado, existia as grandes cruzadas, naquela época o evangelismo, acho que ano? 80, 90, 2000, né, pastor? Acho que era a época que enchia os estádios, aqueles movimentos, e milhares, gente, era milhares de pessoas. Não que não tenha, ainda existe. Mas hoje, o mundo, ele tem tanta coisa que atrai a gente, que se você não fizer evangelismo
pessoal, a pessoa aceita Jesus ali naquela emoção e depois ela volta à vidinha de antes. Por isso a importância do trabalho que a gente faz individual com a pessoa na célula e também no WhatsApp durante a semana. Oi, como é que foi? Como é que está o seu dia? O líder, né? O nosso papel é sempre esse, né? Mas também quando a gente não é líder, também. Vamos ver como é que tá. Essa semana eu vi que o irmão lá, aquele, não foi. Eu vou entrar lá no grupo do WhatsApp lá, vou ver lá, opa, que tal o número dele lá? Vou mandar uma mensagem. O máximo que ele vai fazer, ele não vai falar nada. Mas geralmente a pessoa fala, oi, tudo bem? E de repente, ele estava numa tristeza. Nossa, alguém lembrou de mim. Sabe? Então são pequenos gestos que a gente, Deus nos dá para a gente poder falar do amor dele, né? Mas vamos lá. Seguindo aqui. Eu tenho minha sogra, né? Que ela é de uma outra igreja. E eu estava tentando evangelizar ela de uma forma mais direta, né? Porque assim, as coisas que eles acreditam meio que contradiz com o que a gente acredita, né? Então eu tentava evangelizar ela de uma forma mais direta. Só que ela era muito cabeça dura, porque é tradicional, né? Tradicionalismo veio da família, cresceu. A igreja deles lá, a família dela implantou várias na América Central, então vem com aquela coisa na cabeça, né? Desde criança e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou pensar numa outra estratégia para tentar evangelizar ela. Aí esse ano eu comecei a ler a Bíblia em ordem cronológica. E aí eu perguntei para ela se ela não tinha vontade de ler a Bíblia, porque ela nunca leu a Bíblia toda. As partes que ela lia eram o que o pessoal pregava lá na igreja dela. Aí eu comecei a ler a Bíblia com ela, então eu tenho acompanhado ela, a gente está lendo desde janeiro, e ela está seguindo direitinho. E aí ela sempre vem no meu WhatsApp questionando alguma coisa, falando assim, eu não entendi isso aqui. E aí ontem eu estava conversando com o pastor Valmir, né? A gente foi lá na congregação da igreja, né? Lá em Tijucas. Aí a gente estava conversando, aí eu falei com ele que eu estava, minha forma de evangelizar com ela agora está de forma indireta. Porque quando ela vem me perguntar alguma coisa, aí eu falo que ela vai entender, ela vai começar a entender e tudo vai fazer sentido para ela quando ela entrar no Novo Testamento, porque a igreja lá vive muito no Velho. Aí ele falou assim, não, isso aí vai ser muito legal, porque a Bíblia é o que vai trazer toda a verdade para ela. Já vai aguçando a curiosidade dela. Sim. Não, então vou ter que ler tudo. Aí eu já estava ficando muito desanimada de tentar ir direto, né, nos pontos, direto com ela. Só que aí eu tive que pedir Deus para Deus me dar uma direção de eu ir de uma forma que ela não se sentisse mais, eu não constrangesse ela também, né, por questão da igreja dela, e também de uma forma com que ela entendesse verdadeiramente o sentido de tudo, porque a igreja lá acaba distorcendo muita coisa. E aí é aquela igreja que tem tradição, tem doutrina, tem que seguir aquilo ali à risca, senão tá pecando e tal. E aí eu falei, não, eu vou pedir Deus com sabedoria para eu poder evangelizar ela de alguma forma. E aí, assim, ela ainda é cabeça dura, porque aí tem muita coisa que ela se questiona, que tá questionando a questão da igreja dela mesmo. E aí eu tô vendo que tá acontecendo a obra ali, só que ela ainda não tá dando o braço a torcer por causa do tradicionalismo ainda. Porque ela, a partir do momento que ela começa a perguntar, é porque ela está, entende? Ela está pensando, puxa, mas eu não estou entendendo isso. Sim, E Deus já está trabalhando. E o que vai vir? Vai vir isso. De repente ela está até na igreja e não é convertida ainda. E Deus vai fazer esse trabalho, né? O Espírito Santo vai trabalhando. Por isso que eu digo, quando a gente se dispõe, Deus dá como diz, as armas que a gente tem. Cada um tem uma maneira. A gente também não pode desesperar. Eu vou evangelizar hoje, amanhã já quer que a pessoa esteja na igreja, né? Porque tem gente, porque igual você falou, esses exemplos que a gente sai na rua, ou às vezes a gente até recebe visita em casa, né? Bate um botão 7 horas da manhã pra evangelizar, né? Do jeito deles, né? E eles querem que naquele momento você aceite Jesus da forma deles e deixe de viver tudo de uma vez, né? Exatamente. E não é assim, não é assim que as coisas funcionam. A gente também
pode ser assim, porque a pessoa, ela viveu uma vida 50 anos. Aí você quer que em um dia ela mude tudo que ela viveu uns 50 anos, só Jesus mesmo para transformar a vida dela. É muito difícil, né? Então, como evangelizar? Nós já vimos aqui, né, que geralmente a gente começa e já está provado que as pessoas geralmente que chegam a Cristo são nossos amigos. Acho que a última pesquisa que eu vi, em torno de 20 e poucos % são amigos, né, que a gente traz para a célula, pessoas do nosso convívio, e quase 50% familiares. Então, mas como que eu vou trazer e evangelizar essa pessoa? Conquiste ela para você. Eu trabalho com uma célula online, né? Então nós agora estamos com 2 moças que estão firmes com a gente, né? Elas inclusive foram na imersão. E de que forma que a gente vai aprofundar a palavra no coração delas? Elas já conhecem a palavra, sabe? Mas como que eu vou aprofundar isso? Elas vão estar observando a gente. E você, a partir do momento que você cativa a pessoa como teu amigo, tua amiga, é a primeira coisa. A pessoa tem que te admirar. É interessante, né? Eu, quando estava estudando, eu falei assim, nossa, realmente, para alguém fazer e ouvir você, ela tem que te admirar, ela tem que te respeitar. Você tem que ter autoridade. Você tem que ser a semelhança de Cristo. Não é fácil. Então, geralmente quem a gente leva na célula não são pessoas do nosso convívio. Pode ser que não seja do meu. A irmã Darcy levou, está na minha célula, ela levou lá uma amiga, uma vizinha. Ela não conhece eu, mas ela conhece a Darcy. Entende? E ela vai ficar observando. Ela vai assim, nossa, esse povo é igual a ela. O povo crente é tudo alegre, né? Então, célula agitada, aquele povo falando que tem hora que o líder tem que falar, gente, então vamos passar aqui, vamos orar, a gente tem que dar os cortes, né? Porque o povo fala mesmo, né? E isso é muito bom. Fala, irmã. Então, eu estou tendo uma experiência muito boa agora, esses dias, né? Que eu convidei, assim, várias pessoas, né? Mas só que é uma coisa assim que aconteceu no passado e hoje de novo, né? A gente convida alguém, né? E lembra que na época de Jesus aconteceu isso, né? Jesus mandou convidar o pessoal para a festa, né? E o pessoal foram e ninguém, né? Cada um tinha uma coisa para fazer, não poderia vir, né? Então, assim acontece hoje também. Convidei várias pessoas, elas falaram que vinham, né? E só que não vieram por causa disso. Cada dia agora que teve o grupo, aí disseram, olha, uma está de férias, a outra mudou de lugar de trabalho, está trabalhando longe agora, ela já ia sair do trabalho, já ia direto para lá, né? Coisas assim. E aí, só que aí Deus me fez lembrar de uma pessoa, né, ela prestou algum serviço para mim entre 2012 e 2013. Tá? E aí, depois nunca mais eu vi ela, né? E aí deu certo que eu tinha mudado ali no Xaxim. Eu estou morando no Xaxim, né? Então eu lembrei que ela morava por perto lá, sabe? Que não era tão longe de onde eu estava morando, né? E o Cid tem a cabeça melhor que a minha, ainda lembrava até direitinho, né? Onde que era ainda, sabe? Aí eu conversei com ela, fui lá, né? Fomos lá, ela ficou muito contente em me rever, né? E aí eu aproveitei, sabe? Eu fui uma primeira vez, depois aí, né, não de cara assim, daí com aquele interesse de convidar, né? Nossa, eles são muito católicos, mas eles estão na barra da saia do padre toda a missa, sabe? E a família, ela, o marido e uma moça de 30 anos, sabe? E aí dei uma passadinha a primeira vez, a gente conversou um pouquinho, depois outro dia eu falei, estou caminhando por aqui, resolvi dar um oi para vocês e tal, e pedi para que ela está trabalhando ainda hoje, né? Falei, daí eu queria que você fizesse um servicinho para mim aqui, que é pouco, né? Mas se você, né, se for assim, se não tiver problema, né? Aí ela, não, de jeito nenhum, eu trabalho com isso mesmo, posso fazer e tal.
Daí, tudo bem. Daí vai assim que a gente vai tentando e reconquistando de novo, né? Daí na terceira vez foi a hora. Foi agora hoje eu vim buscar, né, o servicinho ali já. Mas gostaria muito de fazer um convite para você. Que a gente está tendo a célula toda sexta-feira lá em casa. Eu gostaria de explicar para ela. E falei, a gente faz um café, a gente tem um tempo assim também para conversar, tirar dúvida assim, sobre também, não é nada assim que você também que tem a tua igreja, não tô pregando placa de igreja para você, nada, não tô assim, querendo dizer nada contra tudo, né? Mas assim, eu gostaria, né, a gente podia participar, é tão bom, né, que a gente possa ler a Bíblia juntos, né, assim, comentar, vocês vão ter a oportunidade também de vocês questionar ou não, se é assim, se vocês pensam diferente, cada um pode ter o direito de falar de acordo com o que, né? Aí, né, ela falou assim, então, minha filha, eu leio também, já li também a Bíblia, eu leio também, mas só que eu tenho menos tempo, eu trabalho, né, mas a minha filha, ela lê diariamente e vê pela internet tudo também, segue tudo, ela já conhece, eu falei assim, por acaso ela já ouviu alguma coisa do Lamartine, né, e tal? Sim, ela gosta muito de ouvir o Lamartine e tal, sabe? Então tá meio caminho andado, sabe? Aí eu falei, então vocês vão gostar muito lá da nossa reunião, que é só assim, coisas assim, né, bacana, assim, sabe? Fala de Deus só, sabe? Então, ela também vai gostar, então leve ela junto e vamos lá na célula com a gente e tal. Aí, você acredita que ela foi na célula? Sexta-feira. Olha só. E aí, eu na hora com todo mundo lá, né, todo mundo pôde falar também, e eu vi que assim, eu achei que eles gostaram, porque daí ela também falou, né, eles falaram também, né. Aí, e quando foi, geralmente o pessoal, alguém leva alguma coisa, né, ou se sobra alguma coisa, sempre sobra alguma coisa que a gente põe na mesa no café, né. Aí eu falei assim, bom, aí o Sidney falou assim, não vai dar para alguém alguma coisa que sobrou, para cada um levar um pouquinho? Eu falei, para cada um levar um pouquinho é muito pouco, não dá, tá dividindo com todo mundo. Então, como não dá para passar para todo mundo, eu passo para os visitantes só. Isso. Visitantes que é uma boa estratégia, né? Visitantes que não são crentes, né? É uma boa estratégia. Daí, aí eu já deixei separadinho, sabe? Na hora que eu fui guardar as coisas, eu deixei separado já o lugarzinho assim com as coisas para ela, né? Um pouquinho de cada coisa. E aí ontem eu fui lá na casa deles, né? Fui levar, né? E nossa, ela ficou contente. E ela mora próximo da sua casa? Ela, assim, não é tão longe, é próximo, dá até para ir a pé. Eu fui a pé, né? Sabe que eu gosto de caminhar também, né? Mas ela tá no Xaxim mesmo, sabe? Antes de chegar no Vila Porta. Ela usou uma estratégia, né? Você viu essa do lanche? Não. É uma estratégia na célula, olha assim, tá vendo? Ela ficou contente, né? Por ter lembrado dela, mas não precisava, podia deixar, nós comemos lá, tudo, né? Aí eu falei, não, mas é que nossos visitantes merecem muito mais. Eu trouxe um pouquinho para você. Mas vocês viram como ela, então, e aí, né, e falei para ela outra coisa, nossa, nós ficamos tão felizes, dei um abraço nela, sabe, a gente ficou tão feliz de ter vocês com a gente. É bom, a gente se sentir amada, né? Então, e tá com a gente lá, então, olha, a gente gostaria que vocês estivessem sempre, porque foi muito bom vocês participaram, né? E imagine sem vocês lá, a gente só ia estar nós e os irmãos que tá dando uma força pra frente aqui, né? Se alguém falasse assim, não posso ir hoje, daí pronto. É que a célula, a intenção o que é? Antigamente a gente fazia culto nos lares, né? Que era só o pessoal da igreja. De vez em quando ia algum visitante ou algum parente teu, né, que você chamava, né? Mas geralmente é crente também. E a célula, ela veio pro ID. Então, daí agora, aí ela já falou pra mim assim, aí eu falei, posso contar com vocês em todas as células? Posso contar com vocês? Gostaram mesmo? A tua filha gostou? Muito importante que se ela tiver gostado também, porque ela é jovem e tal, né? Aí ela falou assim, olha, minha filha, ela nunca foi de ir na igreja, ela gosta de sempre, ela lê a Bíblia, tudo e acompanha tudo pela internet, mas ela não é de ir para a igreja. Tipo assim, eu e o Luiz, né, marido dela, a gente ia, mas ela não gosta ela não é para a igreja católica, mas ela não gostava de ideia. Na época da Covid nós paramos de ir, ninguém teve, tipo assim, católica não visitou ninguém, então ninguém sentiu nossa falta também, e nós não fomos mais, né? Aí
Aí eu falei, então tá, você pode levar então e chama. Aí ela, mas lá ela gostou, ela falou, sabe? Ela gostou de ir lá. Então nós vamos sim, pode contar com a gente, sabe? Você vê, já na primeira, sinal que ela gostou. Então, e a importância da preparação, né? A gente não pode preparar, a gente O não líder, pode bater de frente. a célula está orando já durante a semana para isso. Para Deus quebrar barreiras dentro ali, tudo na hora de falar. Antes de na hora convidar as pessoas, tem que orar para depois isso. Sabe? A pessoa se sentir à vontade. Então, por que ela foi? Ela conhece a irmã. Então, olha, nós devemos ser exemplo também, né? Então, bom esposa, bom marido e tudo, porque a gente está levando pessoas que nos conhecem. Você quer levar um irmão teu, um tio, uma tia para lá, mas ela conhece você. Não adianta você disfarçar ali, né? Se você precisa corrigir algumas coisas, né? A gente não é pecador. Eu falo assim, nós não somos pecadores, porque nós não queremos pecar. Nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado. Eu não vivo no pecado. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas a gente não, a nossa essência é Jesus no coração. Né? Então, por isso mesmo, da oração de manhã, você já consagrar o teu dia para o Senhor. Porque se você sai tropeçando, parece que já está tudo errado. Não cortando, né? Mas assim, uma coisa rapidinho. Uma coisa que eu achei muito importante também, que eu senti de Deus, isso eu costumo fazer na célula, é isso. Você, quando vai pessoas que não são crentes, na própria célula mesmo, você na palavra e tudo ali, cita um versículo, qualquer coisa assim, você arruma um jeitinho para você ensinar como é que ora, sabe, a Deus. Porque eles não sabem orar, eles católicos, eles só rezam, sabe? Então eu conto a bênção, né? Daí já falo também como que a gente ora, como é que a gente conversa com Deus, que ele tem intimidade com Deus, sabe? Aí a pessoa vai vendo a diferença de lá da Igreja Católica, né? Que eles podem pedir direto para Deus e que Deus ouve, que sabe? Essas coisas são muito importantes também. São coisas que você vai percebendo na tua célula, a dificuldade, né? E a própria pessoa vai vendo como cada um ora. Ué, mas eles não oram igual eu. Eles falam com Deus, porque é falar com Deus. Deus é Pai, Deus é nosso irmão, sabe? É como a gente fala, né, com a família, né? Quando você ama a família, tem um bom relacionamento, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade no relacionamento em casa. Outra coisa importante também que eu falei para ela ontem, sabe? E não precisa falar difícil, não. Deus tem tudo. Eu falei para ela assim, olha, eu não tô assim querendo te tirar, né? Não é que eu tô querendo te esforçar a você sair da tua igreja, nada disso, tá? Mas assim, ó, você não tá indo na igreja também, né? Eu falei para ela, então, a Bíblia disse que nós somos um corpo, né? Jesus vai vir buscar a igreja, e a igreja nós somos como se fosse o símbolo, simbolizando o corpo de Cristo da igreja, né, na terra. Então, cada um é uma parte, sabe? Então, ali na nossa célula, Deus está presente ali conosco e nós fazemos parte desse corpo de Cristo também, né? Então, você a irmã já está no processo um pouquinho mais para frente, quando já tem essa intimidade com a pessoa e a pessoa está interessada, a irmã já começa. Eu falei para ela, e você não está indo na igreja nenhuma, mas se você estando com nós na célula, você também está fazendo uma partezinha desse corpo, tipo assim, olho, boca, tudo que você precisa, de todos os sentidos, mão, pé, tudo, né? Cada um é uma partezinha dessa no corpo de Cristo. E você estando lá, porque você tem que estar ligado a esse corpo, né? O nariz não anda sozinho, o olho também não, a perna também sozinha não vai, né? Então tem que fazer parte do corpo. Então, você estando lá na nossa célula também, você está fazendo parte do corpo de Cristo, que nós que estamos lá também somos o corpo de Cristo. A irmã já, como a irmã já tem essa convivência, então, porque o que acontece? Mas às vezes mais a Bíblia, tudo que eu falava da Bíblia, tudo que a gente falava, tanto no grupo como aqui, ela falava aquilo, aquele ali, junto com outra coisa também. A filha dela está afiada mesmo. Se a pessoa não entender, nem fale com ela. Mas o problema é o seguinte, então vamos lá, né? Às vezes a pessoa sabe tudo, mas ela não vive aquilo.
Não, mas a menina vive, sabe? Tadinha, se ela vivesse, não vou falar que ela não vou dizer que ela vive tudo, né? mas ela tem porque às vezes nós conhecemos a palavra de Deus. Por isso que a menina não vai na igreja católica, por causa disso. Nós conhecemos a palavra de Deus, às vezes nós sabemos tudo, né? Eu já li quantas vezes a Bíblia, mas se eu não vivo aquilo no meu dia a dia, e se a minha boca não sai aquilo no dia a dia, eu preciso, por isso que a palavra de Deus ela é viva, porque cada dia ela vai tratando com a gente. Então, voltando aqui, né, na parte da evangelização, então quando você está falando para Jesus, você chega para alguém ali na célula ou fora, você começa a conviver, a pessoa você conquistou ela, ou a pessoa às vezes ela te conhecia, mas ali agora ela vai te ver como você é dentro da igreja, ali na célula, a pessoa está observando, olha, minha vizinha é querida, todo mundo gosta dela, o jeitão dela, olha que bacana. Observe, quando vem na igreja, o visitante vem. Por isso que dizem que a primeira visita é muito crucial quando alguém entra dentro de uma igreja, porque é o sorriso, é o cumprimento, aquilo fica. Muitas vezes já decide, eu vou ficar aqui ou eu vou sair daqui. E o nosso papel é exatamente isso, sabe? Você preparar o ambiente, né? É a mesma coisa a casa, né? Quem recebe alguém, uma célula em casa, você fica, mas o que eu posso fazer, né? Tá tudo limpinho, cheirosinho, né? Banheiro, tudo ajeitado e, pô, você vê uma florzinha, né? Às vezes nem costuma pôr flor em casa, mas célula vai, eu não vou providenciar umas flores, porque eu quero que todo mundo se sinta bem, querido e amado. Então, e a pessoa chega lá, às vezes você conhece né? Eu, na época da pandemia, eu falei muito, tive a oportunidade de falar de Jesus para vizinhos ali, né? Porque eu não estava trabalhando e a gente ficou no prédio ali, né? Só ali, né? Então, vamos falar de Jesus, vamos conversar, né? Eu falo assim, conversar sobre Jesus, né? E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu conhecia ali do trabalho, do bom dia, boa tarde. Aí eu entrei na intimidade de pessoas que eu não sabia como era a vida deles. E muitas vezes, quando a gente vai falar de Jesus, você vai ver, vai chocar a tua vida, a tua realidade com a realidade da pessoa. De repente a pessoa é perfeita e ela tem um problema, ela fala assim, puxa vida, Ederli, mas eu tenho um problema eu sou casada, muito bem casada, mas eu tenho um problema, eu tenho um amante. Eu gosto de pornografia. Eu fumo escondido. A Bíblia não condena o beber ou fumar, condena? Não fala sobre isso. Fala que nós devemos cuidar do quê? Do nosso corpo que Deus nos deu, o corpo do Espírito Santo. Deus habita aqui. Então, vamos cuidar disso aqui. A saúde também, né? Então, você vai ver pessoas que... Você começa a caminhar com a pessoa vai falar assim, não, mas puxa vida, eu trabalho numa empresa, eu sou até sócio. E lá tem taxa 2. Eu sou nego imposto. Vai chocar. A nossa realidade é diferente. Sabe? Então, e nós temos que ter tato na hora de evangelizar, falar de Jesus. Porque a gente não é pregação, você não pode chegar impondo e falando. O que você vai fazer? Você vai falando versículos da palavra de Deus, lembrando, e se a pessoa já contou alguma coisa, eu gosto muito do celular, tá ali, mas tem o meu aplicativo da Bíblia ali, eu acho que a maioria já tem isso, né? Tem temas, né? Tem temas, né? Que você, às vezes a pessoa tá falando uma coisa lá e você escreve a palavra lá e já dá os versículos, porque a gente não lembra de tudo, né? Meu pai, eu tenho decorado tudo que eu aprendi na juventude, quando era criança e junior. É a época que eu mais decorei versículo. Esse está tudo aqui na cabeça, né? Mas depois, agora a gente vai pegando uma idade que, olha, para gravar é mais difícil. Então, e a gente usa essa ferramenta. Às vezes, a pessoa está... Opa, lembrei. Ou eu olho ali e já lembrei. Então, e a gente usar isso. Ou você vai visitar, que nem vai visitar alguém que está com problema, está doente e
sei lá, qualquer situação, você já vai com alguma coisa preparada, sabendo. E outra coisa também que eu falei até semana passada, que é interessante, né? Por exemplo, você vai evangelizar alguém que é professor, trabalha lá na escola da aula. A Bíblia fala dos mestres. Até quem aqui já não evangelizou um médico? Oxe, a gente vai consultar. Na época que meu pai e a minha mãe estavam no hospital, o meu pai foi tratado pela primeira médica com uma médica que é muito em São Mateus, né? E ela era: você que acredita em Deus, porque eu não acredito, então você vai orar. Aí ali você fala, mas eu creio. Entende? Então você já vai preparado. E se a pessoa dá oportunidade, o grande doutor da Bíblia, né, Lucas, né, que acompanhava Paulo, mas Deus era tão, olha como Deus é inteligente, né? Deus, nosso Pai, tirou o homem inteligentíssimo que era Paulo. Eu criei, eu vou trazer esse menino, esse homem para mim, mas para ele não ficar muito assim, né, nem sei qual era o problema de Paulo, Deus mandou um médico junto com ele. Se ele ficar doente, eu preciso desse meu missionário bom, então eu vou deixar alguém cuidando dele. Mas olha, Deus é demais, Deus é tremendo, sabe? Então, a gente vê, e a Bíblia fala se eu não me engano, Dorcas era costureira, né? Você vai falar com uma pessoa que trabalha com costura ou artesanato, agora né, as irmãs muito aprenderam na pandemia a fazer os crochê, todo mundo gosta. Você pode, Jesus é o pão da vida, tá falando sobre pão e padaria, sei lá o que lá, mas Jesus, entende? A Bíblia é atual, ela fala, então a gente usar também essas estratégias para chegar, que nem ontem, acho que alguém comentou comigo que foram fazer uma visita para a mãe de um dos meninos que estava aqui cantando da Cristolândia, e a mãe trabalha com uma empresa de limpeza, né? Então, quem é que limpa o coração do homem, né? É Jesus. Então, são coisas que a gente pode introduzir na nossa conversa ali no dia a dia, que nem o Rodrigo estava falando, né? De você, de repente, ter que falar e chegar num gueto lá, um lugar que a droga rola. E o ambiente lá é tudo estranho. Você vai ver aquelas menininhas com aquelas roupinhas, tudo seminua, naquelas coisas que a gente fica, né? Eu ficaria chocada de chegar ali, né? Eu acho que eu ia ficar mais assustada do que falar de Jesus. Mas quem Deus tirou de lá, ele vai ter autoridade para falar lá. E ele já conhece o ambiente ali, sabe? Então isso a gente pode usar, que nem quem trabalha, né? Nós temos alunas nossas que estão com um processo de tratamento, de ir ao hospital, e lá no Erasto Guetter, quimioterapia, lá é um ambiente triste, mas também alegre. Às vezes você vê pessoas lá que, a minha mãe também passou por processo, né, de quimioterapia, então às vezes é a oportunidade que você tem de alegrar o ambiente daquele. Você também está na mesma situação, mas você precisa ficar chorando, né? Deus sabe tudo que está acontecendo, né? E você levantar uma pessoa, porque tem pessoas que não aguentam, pessoas que tiram a vida por causa de um câncer. Nós sabemos disso, né? Então, são fases que a gente passa, né? E que Deus pode nos usar, mas a gente tem que estar pronto. Às vezes é no escritório, lá no meu trabalho também, a gente fala muito e começa às vezes a cantar um cântico de adoração lá e tudo, né? Então, como diz, são armas que o Senhor dá pra gente fazer, né? E quando você
já tira mais, já está mais assim, entrosado, né? A irmã já entrou lá e já falou de Jesus, já falou do corpo de Cristo. Já foi, entende? Ela já foi. Então você pode, e vai chegar, daqui a pouco vai chegar o processo que você vai ter que, agora ela já está vindo. Ela vai ter que reconhecer que ela é pecadora. Isso aí, discipulando. E ela vai ter que aceitar Jesus. E ela vai ter que orar e confessar. E quem que vai ter que fazer isso, irmã? Ela mesma. Ela, e você vai ter que estar junto. Pode ser até que não seja irmã. De repente, outra pessoa da célula que vai acompanhar. Às vezes até o pastor vai acompanhar. Às vezes a pessoa vai pedir, tem como é que é aquele estudo nos lares lá, como é que fala? Esqueci agora. Trabalho de visitação? Não, é que você faz um estudo, são 5 lições na casa. Esse é discipulado. Então, e às vezes tem muitas casas que a pessoa pede um estudo bíblico, mas ela não é evangélica, ela não é crente, mas ela quer ouvir. Entende? Aí, e você que levou, mas ela vai aceitar Jesus enquanto o casal, a pessoa estiver indo na casa dela. É isso, nós não fizemos isso. A gente convidou para vir para a igreja, a pessoa começou a vir no grupo também, foi na igreja, só que aí a gente discipulou ela, e lá na igreja ela não tinha levantado a mão, mas na casa dela ela confessou e... Sabe? Exatamente. Então, e outra coisa, é interessante que quando você vai evangelizar, falar de Jesus para alguém, e começa aquela conversa, na realidade você tem que começar e deixar a pessoa falar. Eu falo assim, eu por exemplo, eu gosto de falar bastante, né? Então eu tenho que me controlar. Eu sei que eu tenho, quando eu fiz o curso de capelania, né, eu falei assim, eu tenho que ser um capelão do hospital. O que é o capelão do hospital? Ele não fala, ele chega e escutar, ouve. As pessoas hoje, o que acontece? As pessoas elas querem falar com alguém, elas querem contar o que está no coração acontecendo. Muitas pessoas sozinhas. Hoje a quantidade de pessoas que moram sozinhas é muito grande. E tem pessoas que a gente vê aqui na igreja. Tem irmãos aqui na igreja que chegam aqui e você vê que ela está com uma ansiedade para conversar com alguém. Né? Eu brinco bastante do abraço, né, na igreja. Como é importante você dar um abraço em alguém. Eu não gosto. Não, mas mesmo assim pode abraçar o visitante, porque sabe? se sente Eu amado. acho essa questão da recepção muito importante, porque, igual, por exemplo, quando eu mudei para Curitiba, no meu processo de procura de igreja, o que me segurou na igreja foi isso, foi a forma como eu fui recebida. E para o visitante isso é muito mais importante do que para mim, que já conhece a palavra de Deus, porque ele vai se sentir, nossa, a pessoa nem me conhece, veio, me cumprimentou, perguntou como é que eu estava, isso para ele. E às vezes a pessoa entra realmente querendo esse abraço, querendo essa atenção, porque ela está com algum problema lá fora, que ela está procurando, achando que dentro da igreja ela vai conseguir achar uma forma de se sentir melhor. Então, eu aprendi isso muito desde criança, essa forma de receber as pessoas na igreja, porque isso realmente faz uma diferença. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço e ela vem visitar a igreja só para esse abraço. Então essa menina mesmo, ela já é constrangida por causa desse problema. Eu falei assim, olha lá, falei com a mãe dela, né? Falei assim, olha lá, se ela for para a igreja, quando ela for lá, quando vocês forem conhecer lá a nossa igreja, um dia que você quiser ir e tal, tua filha vai gostar muito, porque lá ela vai ser recebida com um abraço. Falei para ela, ela falou, Eu falei, sim, lá é assim que eles recebem a gente, sabe? Que quem que não gosta de receber um abraço, né? Então eu fui, né, caminhando. E a época quando a gente passou pelo processo da pandemia, né, que nós ficamos um bom tempo, né, e o ser humano brasileiro, então brasileiro nossa, é calor, é contato. Para nós foi muito difícil a gente ficar longe das pessoas. Aí a gente ia fazer, tipo, em algum lugar que a gente ia encontrar uma pessoa conhecida, não podia abraçar porque tava de máscara e tava com a questão do Covid. Faz mal. Eu fui numa igreja aqui antes de vir pra IBVA,
que do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. E assim, eles perguntaram, tem algum visitante aqui? A gente levantou a mão, mas assim, ficou por isso mesmo. E eu fiquei, gente, quem tá vindo aqui sem conhecer a palavra, procurando uma forma de afeto, não volta mais. A igreja nunca vai crescer dessa forma, porque querendo ou não, isso acaba chamando atenção, né? Viu como é importante, né? Então, e é lógico, eu já nem digo na célula, porque a gente sabe que ali todo mundo conversa e a pessoa se sente muito bem. O difícil quando a gente conquista para levar. Quando a pessoa chegou lá, ela não sai mais. É difícil ela sair, não é verdade? Então ela gosta. Por isso que célula é bom dentro de casa. Nós temos células na igreja, né? Às vezes por falta de espaço mesmo, casas que não têm condições, salas pequenas. Então, mas o bom é da casa. Não importa se a casa é chique, uma casa, um sapé, não importa, né? Então a gente sabe que os nossos missionários lá em tudo quanto é lugar debaixo da árvore ali, e a gente olha aqueles vídeos e fala, oh meu Deus, a gente sente assim que a vontade de estar ali. Porque é o calor humano que come. Conchego, né? O aconchego Exatamente. Não está só dentro, mas você falou bem interessante, não está só dentro da nossa casa, né? Às vezes esse aconchego você encontra indo evangelizar numa praça, né? Indo evangelizar, sabe? Nesses outros lugares, sabe? Às vezes você vai chegar. Em cada lugar você vai. E às vezes você vai chegar para essa visitante que o outro convidou lá, e na hora Deus te toca, você vai abraçar a pessoa e a pessoa vai chorar. Se chorar, aí é bom mesmo. Aí você tem que esperar ela sentir o amor de Deus sobre você. E o que vai acontecer? Já aconteceu da gente, eu participar de célula, que a gente mudou totalmente a célula. Não. Porque a gente ouviu compartilhar de alguém que não era da igreja e a pessoa precisava de oração ali, precisava de amor e carinho e ser ouvida. E a gente tem que estar muito atento, por isso que a gente tem que se policiar. Às vezes a pessoa começa a falar, você já quer entrar ali e ajudar? Não, fecha a boca, deixa a pessoa falar, né? Eu achei muito interessante que aqui, depois vocês vão poder ver lá na revista, tem, né? Perguntinhas que são muito boas para a gente perguntar, né? Como? Por quê? Mas o que aconteceu? Só isso. E a pessoa? E você, o que você vai fazer nessa hora? Senhor, me ajuda, meu Deus, em oração. Senhor, me dá as palavras certas. Me dá, Senhor, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, como eu devo orientar. Senhor, ajuda a célula. Às vezes não é nem eu. Deus já está orientando outra pessoa para falar. Por isso que é o bom, né? A célula você não está sozinha também. Só que, claro, a responsabilidade é nossa como líder, de caminhar junto, de procurar, porque ela não vai querer, muitas vezes, às vezes a pessoa não vai querer se abrir com um grupo inteiro. Ela vai falar com um só. Eu falo assim, é o psicólogo de Jesus, né? O psicólogo não conta nada para ninguém, né? Também. Então tem isso. A pessoa vai confiar em você. Você vai levar para o Senhor. E com o tempo, ela mesma vai se abrir para a célula. Ela vai contar, mas aí é da boca dela que veio. Sabe? Então, por isso que a gente sempre fala que célula, tudo que acontece na célula, fica ali. Isso é muito importante, porque se a visita ela abre o coração e depois ela descobre que aquilo foi compartilhado com quem não deveria, ela não volta, ela vai falar, poxa, eu confiei, eu queria um lugar para eu me sentir acolhida, e quando eu vejo meus problemas foram divididos com todo mundo, é bem difícil, assim. Sabe? Então, é muito importante, né? Se a pessoa, se você já conquistou ela, a pessoa está ali na célula, ela se abriu, ela sente a célula, Deus está conduzindo, o Espírito Santo está ali trabalhando. Então, e agora, o que nós vamos fazer? Como falar a palavra? Às vezes, eu já percebi, agora não, mas quando eu visitava às vezes algumas células,
eu vi a dificuldade, às vezes, de quem estava, porque às vezes não é o líder que está dando estudo, às vezes é um irmão, né? Você vê que tem um visitante, pessoas que não conhecem a palavra, você tem que mudar o tom do estudo, as perguntas, e girar, e lá como diz, a gente fala, lá no arroz com feijão, vem lá de baixo, sabe? Quando você está membro da igreja, você pode tirar dúvida mesmo, sabe, não, mas será que é isso? Aquela discussão gostosa, né? Mas quando tem alguém que não conhece a palavra de Deus, que você tem que ter tato nessa hora e pedir. Por isso que o estudo não é pegar ali, esperar às vezes a irmã colocar ali o resumo e vamos ler o resumo, né? Que o pastor sempre fala, vamos ler o resumo. Você tem que se preparar, porque você não sabe quem vai estar no céu. E aí? Uma outra coisa também que é muito importante é isso. Às vezes a pessoa que está, o líder da célula, que está liderando e tudo, ele fala sobre a palavra de domingo e tal, né? Só que daí ele termina e fala, bom, então agora já terminamos, então vamos orar para encerrar, né? Também já fizemos orações com os pedidos e tudo, então vamos orar para encerrar. Aí se você está lá e vai que ele esqueceu, ou sei lá, eu sempre costumo, você tem visitante que não é crente, por exemplo, né? Aí eu costumo pedir assim, irmão, podia só um momentinho, uns 5 minutinhos a mais só, e será que não era melhor a gente ouvir agora os nossos visitantes para ver se eles ficaram, eu gostaria de ver sobre isso, se os nossos visitantes ficaram com alguma dúvida no que foi falado sobre a palavra de Deus, se tem alguma pergunta, se gostaram, o que eles acharam, qual que é o ver, né, deles também aqui conosco, a primeira vez que eles vêm, principalmente, né, também pela primeira vez, né, aí a pessoa se sente honrada, entende? Aí o líder, o agente mesmo que fala, que sugeriu, né, geralmente é o líder, porque a gente já convidou a pessoa, então aí o líder pega, sim, irmão, muito bom lembrar, sabe? Então, aí já pergunta, fala, então, vocês estão com uma oportunidade de dizer se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida que vocês queriam, né, a gente explicaria melhor, se vocês entenderam, né, o que quis dizer na palavra de Deus ali, aí é muito bom. É porque eu sempre falo assim, e às vezes não é só para o visitante, às vezes ali mesmo, nós temos irmãos que estão começando a caminhar. Então, também, gente mais é novo, muito né? complicado às vezes, você lê. É interessante que a irmã falou ali, a irmã falou poderia fazer mesmo, abrir um espaço de compartilhar só para os visitantes, só para eles. Nós sempre fizemos isso na nossa célula, então, tem muito santo que é aí, por isso que é importante o líder, né, o líder da célula, ou mesmo, ele ter esse tipo de visão e ver que há necessidade ali de você compartilhar, que nem eu acho participo mais na célula online, né? E a gente faz muita pergunta. Começa por quê? Porque a gente está ali tudo na telinha, né? Então a gente joga a pergunta e uma fala uma coisa, outra fala outra, daí vem outra. Mas que interessante essa tua pergunta, me fez lembrar. Aí a pessoa vai falando, você já vai vendo a dificuldade dela, às vezes, em algum aspecto. E com a convivência na célula, você já sabe, você já conhece, vai conhecendo cada um, você já vai vendo naquilo que você tem que trabalhar mais. Porque é lógico, a célula é compartilhar, a célula é comunhão, a célula é fazer a pessoa se sentir bem, né? E o nosso foco, trazer ela na igreja, né? A igreja, antes as pessoas tinham mais tempo, então elas vinham, principalmente de manhã, né? Que a nossa igreja, a escola é de manhã, domingo de manhã, né? Mas tem igrejas que já tem durante a semana, à noite, online e tudo, né? Eu já tentei fazer online e não consegui, né? Mas é importante estudar a palavra de Deus e estudar da maneira correta.